A segunda escolha que Cristo fez foi a da humilhação. Cristo escolheu a humilhação. Versículo 8 de Filipenses 2 diz assim: a si mesmo se humilhou. Aqui não está dizendo que ele foi humilhado. Aqui o apóstolo Paulo está enfatizando que os judeus, que os romanos, que Caifás, que os soldados, que as pessoas humilharam ele e levaram ele a situação terrível de humilhação. Mas o texto aqui é muito claro em mostrar que foi uma atitude passiva dele. Ou seja, ele se deixou humilhar, ele se humilhou, assumindo essa forma humana, sofrendo tudo o que precisava sofrer para que eu e você tivéssemos direito à salvação. Essa foi uma atitude passiva. E essa humilhação se refere ao fato de Cristo descer da sua glória para se tornar homem, tomar forma humana, para viver junto conosco, entre nós. Evangelho de Marcos capítulo 6, versículo 31 diz assim: era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. Aleluia! E ele ressuscitou. Meus amados, ele se humilhou porque o diabo exigia esse preço dessa humilhação. É interessante quando você começa a olhar o ministério do Senhor Jesus Cristo, e quando a gente começa a perceber que Satanás ele tentou de todas as formas transformar o nosso Cristo, Messias, no Messias satânico. Ele quis tentar o Senhor Jesus Cristo a mudar o foco da sua vida ao mundo, tentando fazer o pecado na tentação no deserto. Ele tentou através dos judeus matá-lo antes da hora e de uma forma diferente, lançando ele abismo abaixo. Eles tentaram matá-lo em vários momentos do seu ministério. Ou seja, olhando os evangelhos, a gente percebe claramente que o diabo ele queria de todas as formas desviar o Senhor Jesus Cristo desse propósito eterno de nos salvar, de ir na cruz, porque era na cruz que o sangue seria derramado. Era esse o preço exigido pelo nosso perdão, pela nossa santificação, pela nossa justificação, pelo nosso direito de entrar na eternidade, na presença de Deus. Cristo sabia de toda a humilhação que ele passaria. Ele tinha certeza disso. Ele não foi enganado. Ele não veio ao mundo assim, sem saber, surpreso. O que está acontecendo? Ninguém me avisou que seria tão difícil. Ele sabia sim, porque era profecia. Lá em Isaías capítulo 53, o versículo 5 ao versículo 9 diz assim: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como o cordeiro foi levado ao matador, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Ele sabia de tudo que ele ia passar, ele tinha consciência de tudo que ele ia passar, mas o amor que Cristo tinha por mim e por você não foi menor do que o sofrimento, foi muito maior. Por isso ele não desistiu desse propósito. O amor que ele tinha por mim e por você era muito maior do que qualquer dificuldade, do que qualquer sofrimento, do que qualquer luta que ele viesse a passar, porque o desejo eterno de Deus é que você viva com ele eternamente. O desejo eterno de Deus é que você e sua família sejam salvos. O desejo eterno de Deus é que você pare de olhar para o mundo e comece a olhar para Jesus. A Bíblia diz que esse mundo passa e todas as coisas desse mundo passam, mas aquele que confia no Senhor viverá eternamente. Oh, que bênção! Viverá eternamente. A sua humilhação não foi um acidente, uma circunstância, mas foi uma opção. Ele optou ser humilhado, porque através desse processo de humilhação que o nosso Senhor Jesus Cristo sofreu na cruz, você tem direito à salvação. Basta você crer, entregar a sua vida ao Senhor Jesus.